Então vamos lá para a próxima aula. Eu vou falar nessa aula sobre os principais erros que você não pode cometer no seu tráfego, tá? Então, primeiro erro. Ficou ruim esse primeiro erro? O primeiro erro é você achar que só um gênio da matemática, um mestre do Excel, consegue trabalhar com tráfego. Bem de longe, eu não sou nenhum desses aí. O importante é você entender bem a estratégia e o que precisa ser feito. Isso a gente vai explicar para você. E você precisa ter o quê? Comprometimento e vontade de fazer as coisas acontecerem. Entendeu? Porque você não vai precisar de muitos artifícios. Você vai precisar o quê? Colocar em prática e sair para jogar o jogo. Então tá, vamos lá para o segundo erro, galera. Seguinte, segundo erro é achar que tráfego é somente tráfego. Na verdade, não é. Tráfego vai muito além de só tráfego. Então, para o tráfego funcionar bem, você tem que ter as outras áreas da empresa funcionando também da melhor maneira possível. Então, a área de copy, que vai produzir a copy para produzir o vídeo do anúncio. A área de vídeo, que vai editar o vídeo que foi produzido com o pessoal da copy. E o pessoal de tráfego que vai subir esses anúncios para a plataforma. Então o tráfego vai ter que investigar, acompanhar, como eu te falei na aula passada, otimizar para identificar se esses anúncios estão funcionando bem. Inclusive, os anúncios que funcionarem bem, a gente tem que passar um feedback tanto para a área de copy quanto para a área de audiovisual, justamente para a gente saber o que mais funciona e o que menos funciona e a gente replicar isso e escalar isso cada vez mais. Aí você deve estar se perguntando, e eu, Rui? Eu não tenho equipe nenhuma. Cara, não tem nenhum problema. Na verdade, você tem um grande triunfo nas suas mãos. Você vai conseguir aplicar mais rápido e melhor as mudanças no seu dia a dia, porque você vai ver o erro e vai conseguir adaptar ele da melhor forma para o seu contexto. Seria diferente se você tivesse uma empresa grande, ter que passar de uma equipe para outra. Aí é outro jogo, tá? Que você vai jogar mais para frente, mas não agora. Mas você pode contar com a gente, continua acompanhando as aulas, que vai ficar tudo muito mais claro e mais simples para você, mesmo você sendo você sozinha no seu marketing, nas suas vendas, na sua copy, e pode ter certeza que vai dar certo. Funcionou com a gente, vai funcionar com você. Terceiro erro é você achar que o tráfego se automatiza e você deixa lá, ele vai gerar dinheiro, vai jorrar dinheiro na sua mão. As coisas não são assim. Você tem que ter um acompanhamento diário, semanal, você tem que investigar o que está funcionando, o que não está funcionando, que aí só assim dessa maneira você vai otimizando as suas campanhas e vai fazendo com que esse resultado seja cada vez melhor. Então vamos lá para o quarto erro. O quarto erro é você tratar o tráfego como se você não fosse o dono do negócio. Que é o quê? É você acompanhar de fato o que está acontecendo no dia a dia. Porque se você não acompanha no dia a dia como está sendo feito todo o seu tráfego, mesmo que seja uma agência externa que está tocando, não dê larga. Acompanha o que ele está fazendo. Porque se você vai colocar dinheiro, você vai perder dinheiro. E cada centavo, principalmente no início, faz muita diferença. Um exemplo prático disso, não só esse final de semana passado, mas como vários outros finais de semana, mas esse final de semana especificamente, eu olhei várias vezes as campanhas que a gente estava rodando. Então por quê? Porque eu tenho um olhar, além de ser dono mesmo, eu tenho que olhar minhas campanhas para poder identificar se tem algum erro, se tem alguma coisa que está acontecendo, alguma coisa que eu preciso otimizar. Então, cada um dia, cada uma manhã que você perde faz bastante diferença no seu resultado. Outro exemplo prático disso é o seguinte, às vezes pode acontecer do seu site cair, por exemplo, a sua página de vendas, que seria a sua principal porta de entrada para que a pessoa compre o seu produto. Se essa página de vendas cai, você, além de estar gastando dinheiro de mídia, você está perdendo dinheiro que vai entrar. Então, muitas das vezes já aconteceu isso aqui. E aí o Leandro vai e me liga, né? E fala, pô, e a página caiu, e às vezes já estou sabendo que a página caiu também, porque ele está ligado no que está acontecendo e eu estou ligado também. Hoje em dia, inclusive, a gente já automatizou isso. A gente instalou um sistema, que depois eu posso até compartilhar com vocês, que ele acompanha as quedas dos sites. Mas lá no início a gente não tinha esse conhecimento e nem tinha acesso a essa ferramenta. Então hoje em dia a gente conseguiu automatizar, mas um pouco passado, meio que recente, a gente acompanhava isso mesmo, sabia quando o site tinha caído ou uma campanha estava dando problema. Então esse é um exemplo muito prático do que acontece no nosso dia a dia. Imagina o prejuízo de um dia do perpétuo nosso com a página fora do ar, um dia só, ou então algumas horas. Por exemplo, aqui na empresa, cara, já aconteceu casos que o site cai, fica, por exemplo, a tarde e a noite toda sem funcionar e a gente não viu. Cara, isso pode ter um prejuízo, já teve na verdade, teve um prejuízo tipo assim de 10, 15 mil reais, entendeu? Até mais, então vai depender de cada caso a caso, de produto a produto. Como a gente tem assim uma quantidade muito grande de produtos, então a gente também tem estratégias de como alocar melhor esses produtos em páginas, em servidores, subdomínios específicos. Eu não vou entrar profundamente nisso, mas a gente pode falar sobre essas partes mais técnicas em outros vídeos posteriores. O próximo erro é você tratar como verdade o que você acha, não o que de fato é.
Então o que manda, na verdade, é o que de fato a ferramenta diz. Então, às vezes, por exemplo, a gente sobe 2 campanhas, certo? E essas 2 campanhas, a gente acha que a campanha A ela vai ser melhor que a campanha B. Mas, na verdade, a campanha B é melhor que a A. Então, a gente não pode viver de achismo, a gente tem que viver de fatos. Então, eu até vou ter uma aula mais pra frente que eu vou explicar um pouco sobre os testes, né? Teste AB, isso vai facilitar muito a você tomar decisões mais assertivas. Então, o que eu estou querendo dizer com esse erro? Você tem que focar no que de fato os números dizem, não o que você acha que é. Então, muitas das vezes a gente tem discussões até sobre outros assuntos além do tráfego aqui na empresa. E o que vale, no final das contas, é o que de fato está comprovado, não o que é achismo. Então, vamos lá para o 6º erro. É você não definir metas. Essas metas podem ser, por exemplo, metas de CPA, que é custo por aquisição, metas de CPL, que é custo por lead, metas em relação ao ROI, metas de vendas por dia, metas em relação a anúncios que você vai subir na plataforma para você fazer mais testes, metas de testes, N metas que você precisa acompanhar na sua semana ou no seu dia a dia. Só deixando claro que também eu estou falando de metas, mas também não é para você ficar obcecado. A principal meta que você tem que ter, na verdade, aí é que você está vendendo. Então tem que ter uma meta pelo menos de vendas e uma meta de CPA e de retorno sobre o investimento que você fez. Esses são as 3 principais, mas eu vou falar mais sobre metas mais à frente. O 7º erro é você escolher uma agência de marketing para fazer o seu marketing digital. Primeiro, não acompanhar. Isso já é um principal erro. E você não ter o conhecimento para cobrar. E você delargar. E outra questão é você investir na agência de marketing, mas não ter dinheiro para investir no tráfego. E outro ponto importantíssimo é você realmente se abastecer de informações para você conseguir conversar com as pessoas a respeito do assunto e conseguir ter melhores resultados. Um exemplo disso foi uma pessoa que entrou em contato comigo, ela investia R$ 2.500 com a agência, mas sobrava R$ 500 para ela investir de tráfego. Seria muito mais interessante ela aprender um pouco mais sobre tráfego e pegar os R$ 3.000 e investir no tráfego. Com certeza ela ia ter um resultado maior. Por quê? Porque ela ia conseguir otimizar, ia fazer com que a sua mensagem, seu conteúdo relevante chegasse a mais pessoas. Consequentemente, poderia trazer mais vendas. Então vamos lá para o 8º erro, tá? O 8º erro é você diluir muito o seu orçamento que você tem disponível para investimento em muitas campanhas. O que acontece? Se você tiver R$500 e tiver 50 campanhas, esse orçamento ele vai ficar muito diluído. E você vai fazer com que o seu conjunto de anúncios ele não fique otimizado para o Facebook. Eu vou explicar isso mais a fundo, mas é para você entender o seguinte. O algoritmo do Facebook ele não vai ficar inteligente o suficiente, porque você colocou pouco dinheiro. Então ele não vai coletar os dados dos clientes dos quais você está anunciando. Então é interessante que você dilua menos o orçamento e adeque esse orçamento em poucos conjuntos de anúncio ou anúncios. Tá? Então esse é um erro que normalmente acontece muito. A pessoa tem pouco dinheiro, quer diluir com um monte de anúncio, quer fazer um monte de coisa. É interessante você fazer um teste como se fosse para saber qual anúncio que funciona melhor, mas não com muitos, pode fazer com 2 no máximo. Um ponto para deixar claro, é lógico, quanto mais anúncio, melhor. Você tem que respeitar o seu momento. Às vezes você está no momento que você está iniciando. Se você estiver iniciando, segue o que eu já falei anteriormente. Se você já estiver mais avançado, aí você pode publicar mais anúncios na plataforma. Agora, se você está começando, você pode criar muitos anúncios e deixar na gaveta, guardado. E assim que você for tendo mais condição, você já vai ter eles prontos para poder colocar na plataforma de anúncio, que seria o Facebook no caso. Então vamos lá para o 9º erro. Inclusive eu já deixei anotado algumas coisas aqui atrás para poder explicar. É você ficar obcecado pelo ROI. Não necessariamente um ROI alto quer dizer que você está tendo um lucro alto. Tá, então antes de explicar isso, eu vou explicar o que é ROI. ROI é o retorno sobre o investimento que você fez nas suas campanhas de mídia. Então eu vou provar para você, aqui através dos cálculos que a gente fez, para demonstrar isso de maneira mais prática, beleza? Então primeira coluna aqui é investimento, né? Então a gente fez o primeiro aqui, um investimento de R$100. Eu vou primeiro fazer a primeira linha, depois vou fazer a segunda para ficar mais claro, tá? Então primeiro a gente fez investimento de R$100, efetuamos uma venda, tivemos faturamento de R$500 e um ROI de 4. Tivemos um lucro de R$400, certo? Já na segunda hipótese, a gente tem R$700 de investimento, tá? 3 vendas e tivemos um faturamento de R$1.500. Tivemos um ROI de 1.1, como pode perceber, é bem abaixo do outro, de cima. Tivemos um lucro de R$800, superior ao da primeira hipótese.
Então tá claro aí que na verdade o importante não é o ROI, é o lucro que você tem em relação às campanhas que você está subindo dentro da plataforma. Um ponto que é importante, só puxando o gancho aqui, é que se a sua campanha estiver dando ROI, ela estiver dentro do CPA desejado que você estabeleceu, que é o custo por aquisição, que você já estabeleceu como a sua meta, inclusive a gente vai entrar mais a fundo em relação a isso, você pode manter suas campanhas no ar, otimizando e seguindo aquele ciclo que eu falei, que era o ciclo da soma. Então você pode ir melhorando isso com o tempo. Então vamos lá para o 10º erro. Tá? O 10º erro é você achar que o resultado ele vem rápido, é como se fosse mágica. Na verdade não é, cara. O resultado ele é construído. Então na verdade quando você sobe uma campanha no Facebook, você tem que aguardar primeiro o seu anúncio otimizar. Ele vai passar por uma fase de aprendizado até ele ficar ativo. E depois disso ele tem um tempo de maturação. Isso vai depender de várias coisas. Vai depender inclusive do montante de investimento que você está fazendo. Quanto mais investimento você faz, mais rápido vai ser essa otimização. Mas é claro que isso também não é uma fórmula certeira, porque isso vai depender do mercado, porque como você sabe, os anúncios eles funcionam em formato de leilão. A não ser que você utilize um modelo de compra dentro do Facebook que existe, onde você vai comprar um espaço antecipadamente, mas não é o nosso caso. Então, o importante deixar claro aqui é o seguinte, que o resultado ele não vem da noite para o dia. Você tem que ter paciência para que os resultados venham. Então não é subir uma campanha e esperar que vai vender no mesmo dia. Talvez demore algum tempo, tá? E aí você vai fazendo aquele ciclo da soma que eu já tinha explicado na aula anterior. Então a aula dos principais erros termina por aqui. Te agradeço e a gente se vê na próxima aula.